o versículo 1º do capítulo 8, agora nós estamos dando sequência normal, né? Depois do capítulo 7, acabou o parêntese entre o sexto selo e o sétimo selo, por causa do selamento dos 144 mil, então agora continua a abertura dos selos. O verso 1º do capítulo 8 diz assim: quando o Cordeiro, sempre aqui com letra maiúscula, porque é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Silencia todo louvor por meia hora. E esse silêncio é um silêncio de expectativa de juízo. Agora, ele entrará com um juízo ainda maior do que os juízos anteriores. E há um silêncio que antecede um clamor, pois vocês vão ver o clamor que aparece no capítulo. Nunca antes foi dito que houve silêncio no céu. Sempre que é visto o céu, é visto anjos cantando, os remidos cantando, até os mártires da grande tribulação, e a igreja lá no céu louvando a Deus. Mas agora a expectativa de juízo é tamanha que houve um silêncio no céu cerca de meia hora. E eles vão ouvir as súplicas. Dois eventos destacam nesse capítulo: o silêncio de meia hora. Claro que meia hora no céu, na eternidade, é nada, né? Mas para João, que estava ali vendo aquilo parecia uma eternidade, né? Meia hora de silêncio. Silêncio é o primeiro evento e súplicas, oração é o segundo evento importante. É como se falasse assim, são silêncios para que sejam ouvidas as orações. As orações de quem? Nós vamos ver daqui a pouco. Então, o Cordeiro abre o sétimo selo. Lembra que o livro estava selado com 7 selos, perfeitamente selado. À medida que o Cordeiro quebrava um daqueles selos de cera, há um julgamento sobre a terra. Aí no sexto selo houve uma interrupção, selou-se os 144 mil, João vê aquela grande multidão que veio da grande tribulação, e agora a continuidade ao quebrar o sétimo selo, o último selo daquele livrinho, que dá abertura às 7 trombetas. O sétimo selo, ele dá início às 7 trombetas. E as trombetas também, elas revelam juízo sobre a terra. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E aí o versículo 2, o que João vê? João diz: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. O fato deles se acharem em pé diante de Deus fala da intimidade com Deus. Eles estão na presença de Deus. Mas também revela que eles estando em pé significa que eles estão prontos para obedecer uma ordem. Estão de prontidão, igual o soldado diante do seu general, aguardando a ordem que será dada. Eles estão prontos para agir, aguardando. E lhes foram dadas 7 trombetas. Eles vão tocar essas trombetas. E à medida que cada trombeta é tocada, acontece algo terrível na terra. É um juízo que é lançado sobre a terra. Então, esses são os anjos que tocam as trombetas. 7 anjos. Lembre-se que, novamente, que 7 sempre fala de completo, perfeito. O juízo de Deus é perfeito, é completo. E por isso 7 anjos estão prontos para tocar as 7 trombetas. E não é dito quais anjos são esses, né? Que se são querubins, arcanjos ou anjos, mas isso não importa. São 7 anjos que são designados para executar juízo, anunciar o juízo sobre a terra nesse período da grande tribulação. Versículos 3 e 4. Primeiramente, o versículo 3. Veio outro anjo, não um daqueles 7, e ficou de pé junto ao altar. Aqui é visto
é como se fosse o tabernáculo lá no céu, né? O templo lá no céu. E o tabernáculo tinha dois altares. Ele tinha o altar de bronze, o altar do holocausto. Nesse altar eram oferecidos sacrifícios. Foi nesse altar que Moisés ofereceu o primeiro sacrifício de consagração do tabernáculo. E lá diz que quando Moisés cortou o sacrifício, colocou sobre o altar, o fogo que consumiu o sacrifício veio do céu. E ele foi orientado que não deveriam, os levitas não deveriam deixar aquele fogo apagar. Então, daquele fogo, das brasas daquele fogo, é que eles acendiam o fogo do sacrifício e também pegavam as brasas do altar de bronze, do altar do holocausto, e colocavam sobre o incensário, sobre o incenso que estava no incensário. E o sacerdote entrava no lugar santo até o segundo altar, que era chamado de altar de incenso, porque é sobre ele que era queimado o incenso, e aquele incenso queimado subia à presença de Deus, a fumaça do incenso. E é isso que ele está vendo. Ele vê um outro anjo, versículo 3, e ficou de pé junto ao altar. Ele está ali diante do altar de incenso. Ele veio com uma missão. E ele traz um incensário de ouro. O ouro fala da divindade, então aquele incensário vem da parte de Deus. E foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. O que é que está se dizendo aqui? É que agora vai ser respondida às orações dos santos. E isso é simbolizado pelo anjo, que ele vem com o incensário, como se ele trouxesse na presença de Deus todas as orações dos santos. Quais santos? Não os de toda a época, não os santos do Velho Testamento. Quando a gente fala em santo aqui, está falando que é separado para Deus, né? Separado do mundo para Deus. Então, não são os santos do Velho Testamento, tampouco são os santos da igreja. Mas aqui está se referindo aos santos da grande tribulação. Volta comigo lá no capítulo 6, versículos 9 a 11, quando João fala que o quinto selo foi aberto e ele vê debaixo do altar do sacrifício, porque eles sacrificaram por Deus, né? Morreram, foram martirizados, as almas daqueles que tinham sido mortos no período da grande tribulação, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E o que é que eles estavam fazendo lá, debaixo do altar? Olha o versículo 10. Aqueles que foram martirizados no período da grande tribulação, por ordem do anticristo, clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, eles estão apelando para Deus, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Estão pedindo por vingança. Nós fomos mortos, martirizados por causa do teu nome, por causa do testemunho da palavra. E até quando? O Senhor não vai vingar o nosso sangue? E aí o verso 11 fala que lhes foi dado uma vestidura branca, a justiça de Cristo. E lhes foi dito o seguinte, que repousassem, descansassem por pouco tempo, porque o período da grande tribulação é muito pouco, 7 anos só. Até que também se completasse o número dos seus conservos. Ou seja, tem mais gente para morrer ainda, para ser perseguida, para ser martirizada, para ser morta pelo anticristo. Então, quando completar, os números de seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, note que as orações deles, elas estão diante de Deus, mas é pedido para que eles aguardem um pouco ainda. E no capítulo 7, no versículo 9, é dito que se vê uma grande multidão. E essa grande multidão, no versículo 14, é dito que veio da grande tribulação. Então, notem que a perseguição continua, a execução continua, o martírio continua, e há uma grande multidão ali que é dita que veio da grande tribulação e que foram lavados
e alvejado no sangue do Cordeiro. Então eles estão lá. E agora, no capítulo 8, o anjo traz o incensário com incenso, que na palavra de Deus simboliza oração. Aqui no versículo 3 fala isso, e também no Velho Testamento, em várias referências bíblicas, fazem a ligação entre o incenso e a oração. E é esse o significado do altar de ouro que ficava lá no templo, no tabernáculo ou no templo, né? Que quando o sacerdote oferecia o incenso, aquilo simbolizava as orações que eles faziam e o sacerdote apresentava diante de Deus e Deus recebia aquelas orações. Vale a pena voltar no Salmo 141, versículo 2. Veja comigo lá, Salmo 141, o versículo 2. Salmo capítulo 141, versículo 2. Eu vou ler um também. Esse é um salmo de Davi. E Davi escreve assim: Senhor, a ti clamo. Ele está fazendo isso em oração, clamor. Dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Aí no versículo 2: Suba à tua presença a minha oração como incenso. Aqui é uma metáfora, uma comparação. Ele está dizendo que a oração dele subia até a presença de Deus como o incenso que era queimado, aquela fumaça, aquela fragrância que saía daquele incenso. Quando a gente pensa em incenso, a gente tem uma má impressão, né? Porque quando a gente pensa em incenso, a gente pensa muito nesse incenso fedido, né? Que se vende em casa de produtos para macumba, né? Para terreiro de saravá, essas coisas, né? Não. Aquele incenso, ele recebeu a fórmula foi dada por Deus, né? Era algo bem aromático, bem perfumoso, bem gostoso. Então a oração do santo sobe à presença de Deus como um perfume, como aquela fragrância que se despende do incenso quando é queimado. E Davi faz essa comparação. Suba à tua presença a minha oração como incenso. Então, quando um crente ora, a sua oração chega à presença de Deus como um perfume delicioso, agradável do incenso queimado. E ele diz: E seja o erguer de minhas mãos em oração como oferenda vespertina. Aquilo sobe como um sacrifício ali, na presença de Deus. E ele fala até o momento da oração, né? Oferenda vespertina. E no versículo 3 que nós estamos lendo, fala que o outro anjo ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso, porque foram muitas orações dos santos da grande tribulação, para oferecê-lo com as orações. Olha a ligação novamente: incenso e orações. As orações que foram movidas pelos mártires, representadas pelo incenso que estava no incensário do anjo, levado à presença de Deus. E muito incenso significa muitas orações foram feitas de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, o lugar da mediação. É como um santuário celestial, que é o verdadeiro, representado por um santuário terrestre, que era o tabernáculo ou o templo de Salomão. Então agora as orações estão sendo apresentadas. Notem que o silêncio de meia hora, ele antecedeu a súplica das orações dos santos que clamavam por vingança, no capítulo 6. E foi dito que eles deviam esperar um pouco. E essas orações também, agora apresentadas diante de Deus, elas antecedem a expectativa de juízo, o juízo que será derramado sobre a terra em vingança à mortandade que houve daqueles que não tinham a marca do anticristo, os mártires da grande tribulação, aquela grande multidão do capítulo 7. Se está bem até aí, se não tiver, pode perguntar se ficou alguma dúvida. Qualquer momento, me interrompa e pergunte. Eu vou mudar aqui para o versículo 4.
E da mão do anjo, que tinha o incensário, subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, note o simbolismo aqui reforçado. O incenso do incensário representa as orações dos santos da grande tribulação. Eles estavam debaixo do altar, simbolizando a morte que eles tiveram, né? O altar era o altar do holocausto, significava a morte dos animais, aqui representando a morte dos mártires. Eles clamaram por vingança, foi-lhes dito que esperassem um pouco de tempo, e agora nós estamos vendo a vingança sendo tomada por Deus. Ele atende às orações do santo. O fato do incenso subir até a presença de Deus, com as orações dos santos, o mesmo incensário de ouro que ele tinha lá, agora está na presença de Deus, significa que Deus vai agir agora. Ele vai tomar vingança daqueles que habitam na terra, que mataram os santos ali na grande tribulação. Esse é o versículo 4. Versículo 5. E o anjo, esse anjo que tem o incensário de ouro, que está junto ao altar de ouro, com as orações dos santos, ele toma o incensário, encheu-o do fogo do altar. Agora, notem que não havia fogo sobre o altar de incenso. O altar de incenso, o altar de ouro, não tinha fogo. Mas o altar de bronze lá fora, que era o altar do holocausto, logo na entrada do tabernáculo, na entrada do templo, é onde o fogo não se apagava, onde havia o sacrifício. Então, o que que o anjo faz? Ele pega o incensário e enche-o do fogo do altar do holocausto, aquele fogo lá de fora, e o atira à terra, do mesmo incensário que queimou o incenso para as orações dos santos chegarem à presença de Deus. Aquele fogo do incensário é jogado sobre a terra e o atira à terra, significa juízo sobre a terra. As orações pediam juízo sobre a terra, pediam vingança, pediam julgamento. Então agora aquele fogo que está no incensário, que representa as orações, é jogado sobre a terra, ou seja, as orações pedindo vingança são atendidas. E no momento que ele joga aquele fogo sobre a terra, o fogo do incensário, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então Deus intervém com trovões, muito barulho, muito clamor, né? Vozeirão, que voz de muita gente, muitos relâmpagos representando juízo e terremoto. É, relâmpago e terremoto esteve presente lá quando Deus deu a lei, porque a lei foi dada para julgar o pecado do homem, a lei condena. Então, quando Moisés estava lá em cima recebendo a lei, o monte tremeu, fumegou, houve relâmpagos e terremotos. Aqui, novamente, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, lembra dos 7 anjos ali, em pé diante de Deus, versículo 2? Eles receberam as trombetas e se prepararam para tocar. Novamente a figura da trombeta, né? Trombeta anuncia alguma coisa importante acontecendo. E agora elas vão ser tocadas. E à medida que elas são tocadas, alguma coisa acontece na terra. E essa coisa que acontece, esse juízo, é em resposta à oração dos mártires, que clamaram e a oração deles subiu até a presença de Deus. Simbolicamente, no incensário daquele anjo, no incenso, representando as orações. Então eles se preparam para tocar. Aquele silêncio, que era uma expectativa de juízo, agora é quebrado, porque as trombetas vão tocar. E quebra aquele silêncio, o juízo acontece. O versículo 7 diz: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Aqui se assemelha um pouquinho um dos juízos lá, das pragas lá no Egito, né? Quando caiu saraiva, né? O granizo misturado com fogo. Então, houve saraiva e fogo.
que a gente pode imaginar aqui? Aqui é só a interpretação sem base bíblica, né? Aqui fala saraiva e fogo, que a gente pode pensar em meteoritos ou algum meteoro grande ou cometa entrando na atmosfera, sendo pulverizado, né? No contato por causa da velocidade que vem para a atmosfera e incandescente por causa do o atrito, né, com a nossa atmosfera, como pequenas estrelas. Nós, quando estamos especialmente num lugar sem muita presença de iluminação, a gente chama aquilo de estrela cadente, né? Pedaço de um meteorito entrando na atmosfera e se torna incandescente e às vezes ele nem cai, né? Ele desaparece na atmosfera, vê só apenas um risco de luz. Mas às vezes cai, né? Às vezes acha pedaço de meteorito e até pedaços de meteoros e até meteoros grandes foram encontrados em crateras que se chocaram com a Terra. Então esse saraiva e fogo não se trata de uma chuva de pedra, né? Congelada, mas de alguma coisa vindo do espaço, entrando na nossa atmosfera em alta velocidade e ficando incandescente e caindo sobre a Terra. Mas aqui, além da saraiva e fogo, diz mistura com sangue, uma cor vermelhada. Foram atirados à terra. E é em grande quantidade. Imagina um astro, né, um meteoro, um cometa, que é sempre o medo do ser humano, né, de um impacto de um cometa com a Terra, e sempre tem previsões que ele vai passar muito perto. Mas imagina agora acontecendo realmente, né, um cometa, ou um meteorito, ou um meteoro, ou qualquer astro que tem aí no espaço, entrando na atmosfera terrestre, se esmiuçando, né, dividindo-se em milhares, milhões de pedaços incandescentes e incidindo sobre a natureza, sobre a Terra. O resultado desse juízo foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde, caindo em uma região muito grande, uma terça parte da terra, e queimando, né? Queimando árvores, queimando a erva verde. Então não é apenas uma pequena quantidade de astros incandescentes, meteoritos, mas muita, muita mesmo. Então o juízo vem de cima para baixo e cai sobre a terra. O versículo 8: o segundo anjo toca a trombeta, outro juízo, e uma como que grande montanha ardendo em chamas. Aqui é a descrição de João, né? Com o conhecimento que ele tinha na época. Aqui se trata de um astro, né? Uma pequena estrela, uma grande estrela, ou mesmo um meteoro, né? Um cometa vindo sobre a Terra. Por isso que ele fala uma grande montanha ardendo em chamas. Ao entrar na atmosfera, fica incandescente, foi atirado ao mar. Provavelmente um meteorito, né, de grande proporção, ou mesmo um cometa também de grande proporção. Não é algo muito gigantesco, né, porque um impacto de um planeta, né, de uma estrela de grandeza, ou meteoro de tamanha densidade, destruiria a Terra toda de uma vez só, né? E o propósito de Deus não é isso ainda. Nada vai destruir a Terra. Agora, notem aqui, é até meio irônico, né, de todos os defensores da ecologia, né, com todo cuidado com o planeta, né, e aqui Deus está incidindo destruição sobre o planeta. No versículo 7, queimou a terça parte da terra, das árvores. Não é o homem, né, mas é Deus. E aqui agora, para desespero dos defensores da ecologia, é Deus mandando do espaço, né, da galáxia, um astro, alguma coisa vindo, né, um meteoro, um cometa, ardendo em chamas no mar. E quando cai no mar, terça parte se tornou em sangue. Então traz uma cor avermelhada e também, é claro, né,
é o sangue dos seres marinhos, porque o versículo 9 fala que e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Vocês podem calcular isso? Humanamente falando, a gente vai falar que é um absurdo, né? Não, isso não é possível, né? Porque o que tanto existe de criaturas no mar? Imagina o tanto de peixes, de polvos, de baleias, de tubarões, de arraias, é tanto, tem mais vida no mar do que na terra, né? Tem mais espécies no mar do que na terra. Ainda há espécies que não, até hoje não são conhecidas. Mas tudo isso morre com esse impacto, né? Com o efeito dessa grande montanha ardendo em chamas que cai no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Afeta também todo o tráfego marítimo, né? Grandes navios, pequenas embarcações que povoam o mar, que estão envolvidos em pesca, em viagens, cruzando os oceanos. E tudo isso resulta numa grande mortandade. Isso também acaba explicando a cor avermelhada, né? A cor de sangue aí tornou em sangue. É muita criatura marinha sendo destruída nessa queda. Então, um juízo de grande proporção atingindo o mar. Então, vocês notaram que uma terça parte da terra foi atingida, agora no versículo 8 do capítulo 8, uma terça parte da criação existente no mar e também das embarcações que estavam naquela região onde caiu esse cometa ou meteoro ou um astro qualquer que a gente nem conhece, né, entrando na atmosfera. Então notem que cada trombeta ela anuncia um juízo sobre a Terra. E essas trombetas elas estão dentro do sétimo selo. O sétimo selo aberto deu abertura às sete trombetas e depois nós teremos na sete trombeta as sete taças. Versículo 10 agora. Só um minutinho. Versículo 10. O terceiro anjo, daqueles sete anjos, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu. Note que sempre fala do céu, né? Caiu do céu, para evidenciar que é juízo de Deus, que vem de fora, vem do alto. Não é uma coisa acontecendo na terra, não é um fenômeno natural, não é a degradação do homem, né? Com a natureza, com os oceanos, não é poluição, não é nada disso, mas é juízo de Deus sobre a terra. Então vem do céu. A saraiva e o fogo vêm do alto, essa como grande montanha ardendo em chama veio do alto. E agora no versículo 10, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Aqui está se falando sobre as águas potáveis, né? Água para beber mesmo, né? Sobre as fontes da água, uma grande estrela ardendo como tocha. Tudo vindo do espaço, né? Vindo de lá, caindo sobre a terra. E essa grande estrela, ela, por causa da sua composição, ela tem um nome. O nome da estrela é absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. Ela, ela, ela polui as águas, ela adultera a água, né? A água potável. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Alguma coisa há nesse astro, que é chamado de estrela, que corrompe as águas, elas se tornam amargas. Não há como, elas talvez estão radiativas, né? Elas não só são impróprias para beber por causa do amargor, como também elas produzem morte, se tornaram amargosas. O absinto, ele vem de uma planta parecida com a losna, né, que traz um gosto muito amargo. Lá em Provérbios capítulo 5, versículo 4, se puder me acompanhar lá nessa leitura, Salomão escreve lá em Provérbios, capítulo 5 e o versículo 4. Provérbios.
5, versículo 4. Aqui está falando da imoralidade, né, da mulher adúltera, e vai falando que, no versículo 3 fala que os lábios da mulher adulta destilam favos de mel, as palavras dela são mais suaves do que o azeite. Aí o versículo 4 diz assim, mas o fim dela é amargoso, como o absinto. Então, é uma coisa que traz tristeza, né? Ruína na vida da pessoa, amargura na vida da pessoa. E aí é usado o absinto, que é dizem que é mais amargo do que o fel, né? Uma coisa terrível. Então, o efeito desse astro que cai do céu para a terra e atinge os rios, as fontes das águas, é tornar amarga, radioativa e venenosa as águas. Porque fala que muitos dos homens morreram por causa dessas águas. Por faltar água, né? Por não poder tomar água, tem água, mas não é potável, é amarga, não mata a sede, ou por não tomar porque ela está radioativa, ou porque ela tem alguma coisa que produz a morte. Então é o juízo de Deus aí ao tocar essa trombeta, a terceira trombeta, tocada pelo terceiro anjo. O versículo 12 diz: O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então notem que agora houve uma alteração no sol. Ele não terá o brilho que ele tem, a energia, nem a lua, nem as estrelas. É um, é muito mais do que um eclipse, né? É uma coisa muito diferente. E não brilhasse. Então há uma escuridão sobre a Terra. A Terra fica na penumbra. Quarto anjo. Ele faz isso ao tocar a trombeta. E o versículo 13 diz: Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu. Essa águia aqui é um anjo também, né? A ideia da águia por causa de voar, né? Nas alturas. E ele dizia em grande voz, a águia não fala, né? Então aqui é um anjo falando. E ele diz assim, ai, ai, ai. Por que três ai? Porque foram quatro anjos que tocaram quatro trombetas, quatro juízos. São sete anjos, sete trombetas, faltaram três trombetas. E essas trombetas significam mais sofrimento. E são os ais aí, esses três ais, né? O ai da quinta trombeta, o ai da sexta trombeta e o ai da sétima trombeta. Então, ainda vem mais juízo ainda, é o que o anjo está dizendo. Ai, ai, ai dos que moram na terra. A gente tem até essa expressão na língua portuguesa, né? Tipo um muxoxo, né? Ai, 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 né? Ai, ai, ai. Isso aí não vai dar certo, né? E o judeu também tinha, né? Esse ai, ai, ai é expectativa de sofrimento sobre a terra. Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes, né? Sonidos, toques da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Então vem mais juízo ainda, né? Coisa terrível, pior ainda, vai vir sobre os moradores da terra. Esses juízos estão para vir. Eu quero ainda, antes de terminar aqui hoje à noite, ler com vocês alguns versículos do Velho Testamento que são importantes. Às vezes sempre tem dúvidas, né? Mesmo do grupo que está acompanhando o estudo do Apocalipse, dúvidas assim, mas será que a igreja não passa por esses juízos, né? Não entra na grande tribulação? E qual é a garantia, né, que a gente tem de que nós não entraremos, né, nesse juízo, né, nesse período de grande tribulação, né? Vamos olhar aqui uma diferença que há entre o dia do Senhor e o dia de Cristo. Então guardem isso. Nós vamos voltar nisso aqui sempre. Sempre nós vamos falar disso. O dia de Cristo é para a igreja. Dia de Cristo se refere à igreja
arrebatada, se encontrando com Cristo nos ares. É um dia de intensa alegria, de júbilo, de recompensa. É, é representado pelo casamento. Então, o casamento natural, né, o casamento normal, não é dia de tristeza. Casamento é dia de grande alegria, não é verdade? Casamento é um dia de grande alegria. Puxa, tem gente entrando agora, que pena, tá entrando no finalzinho. É dia de grande alegria, porque é um momento que o noivo vai se encontrar com a noiva. É um momento muito especial, muito precioso. E é isso que vai acontecer quando a igreja se encontra com Cristo nos ares. É chamado de dia de Cristo. Mas existe o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de juízo. Se você pega, mesmo no Google ou uma chave bíblica, né? E você coloca dia do Senhor, e você vai lendo no Velho Testamento o que está associado ao dia do Senhor, você vai ver que vai aparecer lá dia de trevas, dia de rebate, né? O dia de guerra, dia de tristeza, dia de pranto. Porque dia do Senhor é o dia que Jesus Cristo vem para julgar. Mas dia de Cristo é o dia que ele vem para encontrar-se com a igreja nos ares e recompensá-la. Então, voltem aí lá em Sofonias. Sofonias está lá no Velho Testamento. Ele fica escondidinho lá, sabe? Ele fica ali no Velho Testamento, pertinho de Abacuque, né? Depois de Abacuque e antes de Ageu. É um livro pequeno, é dos profetas menores. Sofonias só tem 3 capítulos. Eu vou dar um tempinho, né, para você ir lá. Volta lá no Velho Testamento, você vai encontrar lá os livros, né? O Miqueias, aí vem Naum, aí vem Abacuque, e aí vem Sofonias, antes do profeta Ageu, tá ali. E Ageu fica antes de Zacarias. Então, não é difícil de achar, porque você abre bem no Velho Testamento, e aí você tem o último livro do Velho Testamento, né, que é Malaquias. Você abre antes de Mateus, é o Velho Testamento, final. Aí você encontra o livro de Malaquias, você volta um pouquinho, tem o de Zacarias, e volta mais um, é o Ageu, e depois é o Sofonias, né? Então ele está quase no final lá. Então, Sofonias, ele escreve, e ele diz assim, eu vou ler aqui no capítulo primeiro, vou ler alguns versos, não vou ler muito, mas vou ler alguns versos. No versículo 7, ele diz assim, capítulo 1 de Sofonias, versículo 7. Eu mudei aqui sem querer, fui para o capítulo 9 de Apocalipse ali no slide, né? No capítulo 1, versículo 7, diz assim, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor, notem aí que o dia do Senhor aí está em letra maiúscula. Aqui não está se referindo ao domingo, né? Não é o domingo, mas é o dia em que Deus entrará em juízo. E esse dia do Senhor, ele é escatológico, ele é profético. Não é um dia de 24 horas, não é uma ocasião só. O dia do Senhor na Bíblia, quando a gente faz um estudo do dia do Senhor, a gente nota que inclui a grande tribulação, a volta de Cristo no final da grande tribulação e até o milênio. Até o milênio. Então não é um dia, um evento, né, 24 horas, mas é um período que é chamado dia do Senhor. Já o dia de Cristo não. O dia de Cristo é uma ocasião, é um arrebatamento. Mas o dia do Senhor é um período que vai da grande tribulação até o milênio. E tem referências bíblicas abrangendo todo esse período. Então, Sofonias escreve: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, né? Dá até para fazer uma ligação com o silêncio de meia hora lá no céu, né? Capítulo 8 de Apocalipse. Pois o Senhor preparou o sacrifício. Interessante, né? Antes sempre era o homem preparando o sacrifício para oferecer a Deus, mas aqui é o Senhor que preparou o sacrifício. E santificou os seus convidados. Então, tem convidados que vão apreciar isso, né? E ele vai falando sobre o dia do sacrifício e tal. Aí chega no versículo 14, diz assim: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Esse perto ou próximo é escatológico, né?
Para Deus vai acontecer, então isso está perto, está próximo. Atenção, o dia do Senhor é amargo, dia de sofrimento, de tristeza. Lembra do absinto? Amargura? E nele clama até o homem poderoso, ou seja, vai ser difícil para todos, inclusive para aqueles que detêm poder. Aí o 15, ele vai descrever o que é esse dia do Senhor. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, desolação, dia de escuridade. Vai notando aí o que nós lemos no Apocalipse agora há pouco, né? Sofrimento, indignação, angústia, alvoroço, guerras, né? Dia de escuridade, escuro, escurece uma terça parte do sol, a terça parte da lua, da estrela. Negrume, dia de nuvens, densas trevas. Dia de trombeta, guerra, né? Rebate contra as cidades, ataque contra a cidade forte, contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens. Eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Isso aqui é futuro, é profecia. Não aconteceu, nunca aconteceu isso aqui. E o sangue deles se derramará como pó. Esse é o sacrifício que foi falado no versículo 7. Ele está se referindo aos exércitos do anticristo que se reunirão contra Jerusalém no vale do Megido, no vale do Armagedon. E a sua carne será tirada como esterco. Imagina os exércitos de todas as nações ali no vale de Josafá. Imagina o exército da China, o exército da Coreia do Norte, né? Dos Estados Unidos, da Inglaterra, de todos, né? Estarão lá. Versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação. Não tem riqueza que livra na indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Claro que aqui se refere àqueles que não são selados, aqueles que não têm a proteção de Deus, né? Aí Sofonias então tem essa referência. Vamos um pouquinho para frente aí, penúltimo livro do Velho Testamento, Zacarias. Zacarias capítulo 2, versículo 13. Livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 13. Cara-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Depois nós vamos ver quando Cristo entrar com o julgamento, nós vamos voltar lá em Isaías, né? Quando fala que ele se levanta para julgar as nações. Aqui está dizendo, ele se levantou da sua santa morada. Por que que ele se levantou? Aquele que está sentado à destra do Pai. Ele se levantou para exercer juízo. O versículo 8 diz assim: Pois assim diz o Senhor, de Zacarias ainda 2. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Por que Senhor dos Exércitos? Porque ele vem para guerrear. Ele vem à frente dos seus exércitos. Ele vem para a guerra. Para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram. Ele está vingando aqui Israel, né? Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. As nações vieram contra Israel. Israel é como se fosse a menina do olho de Deus. É a íris, né? Do nosso olho. A gente faz de tudo para proteger os nossos olhos, não é verdade? Os olhos são protegidos mais do que qualquer outra coisa. Até proteção involuntária, no reflexo. Quando quebra alguma coisa, espirra alguma coisa, nossos olhos piscam, fecham a pálpebra para não ser tocado. Então aqui a comparação ela é muito forte. Está dizendo que Deus protegerá Israel como aquele que protege a menina do olho, né? A íris do olho. Ele vai proteger Israel. Isso no dia do Senhor, nesse dia de grande julgamento sobre a terra. Já o dia de Cristo é um contraste. O dia de Cristo se refere à igreja. O dia do Senhor se refere às nações e Israel. Proteção de Israel e destruição das nações. O dia de Cristo se refere à igreja arrebatada, glorificada e recompensada nos ares e entrando no céu. Vamos olhar aqui Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, quando Paulo escreve dizendo, estou plenamente certo, né, de que aquele que começou a boa obra em vós, Cristo, né, pelo Espírito Santo, uma obra de santificação, há de completá-la
Até que dia? Até o dia de Cristo Jesus. Quando vai ser isso? No arrebatamento. Aquele é o dia de Cristo Jesus. Quando a igreja se encontrar com Cristo, será plenamente santificada, terá a semelhança de Cristo, até o dia de Cristo Jesus. Então é um dia de alegria, um dia de completamento, de, de completar-se a santificação, um dia de recompensa também. E no mesmo, mesma carta aos Filipenses, agora no versículo 16, capítulo 2, versículo 16, ele está falando aqui dos filipenses, os quais ele levou a Cristo, e diz assim, verso 16, capítulo 2: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, olha a diferença, não no dia do Senhor, mas no dia de Cristo, que antecede o dia do Senhor, né? Eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que que ele está dizendo? É tudo que eu fiz para Deus, serviço, né? Nem me esforcei, não será inútil, porque eu vou ter galardão. Exatamente no dia de Cristo, no arrebatamento, no caso de Paulo, é na ressurreição do corpo dele, né? Porque ele já morreu, e vai ter o corpo ressurreto, ele faz parte da igreja, vai encontrar com Cristo nos ares, com aqueles que foram transformados, e ele não, ele vai ver que não foi inutilmente tudo que ele fez, porque ele será recompensado por galardões. É o bema, é o tribunal de Cristo, as coroas que serão lhe dadas. Então, notem a diferença. Eu estou pegando apenas algumas referências, né, de dia do Senhor e dia de Cristo. O dia de Cristo antecede imediatamente o dia do Senhor. Ou seja, acontece o arrebatamento, é o dia de Cristo, os salvos da igreja se encontram com Cristo nos ares, acontece o casamento, os presentes que o noivo dá para a noiva, como se fosse um dote, né? Galardões é dado à noiva. É o dia de maior alegria, porque nós vamos encontrar com o nosso Senhor e Salvador. Já o dia do Senhor, ele, ele sucede, ele vem depois do dia de Cristo. O arrebatamento marca o final da época da graça e o início da grande tribulação. E aí já é o dia do Senhor. E nesse dia, o crente não estará lá, né? Ele não faz parte. Deixa eu pegar aqui uma referência, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui, me localizar, que o justo não entra, né, nesse julgamento. Ele é levado antes que venha o mal. Só um minutinho aqui que eu vou localizar aqui. Tessalonicenses, eu vou voltar aqui na Bíblia. Sumiu o verso, mas vou achar aqui. Nós não fomos destinados para a ira. Esse verso é muito importante. Só um minuto aqui. Eu vou localizar aqui. Então, a grande tribulação, como é um período de grande ira, a igreja não entra nela, de jeito nenhum. Não fomos destinados. Isso, 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses 5, 9. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Vou até interromper o compartilhamento aqui, porque nós chegamos no final do capítulo 8. Só um minutinho.
Joia. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5 diz assim: Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. O período da grande tribulação será um período de grandes trevas, densas trevas. Aí no versículo 9, ele fala assim: porque Deus, ele está falando para os crentes, e está se incluindo aí, né? Deus não nos destinou para a ira. O período da grande tribulação é o período da ira do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação em todos os sentidos, né? Salvação da condenação eterna, salvação da morte eterna, salvação do domínio do pecado e salvação do juízo que será derramado sobre os habitantes da terra no período da grande tribulação. Então, notem isso, né, que é, não há nenhuma possibilidade da igreja fazer parte desse período que nós estamos estudando aí, especialmente a partir do capítulo 6, né, de juízo sobre a terra, porque ele não nos destinou para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Aí, na próxima oportunidade, nós vamos iniciar lá o capítulo 9, o primeiro ai dos três ais que são mencionados no versículo 13 do capítulo 8, né? As últimas três trombetas. A quinta, a sexta e a sétima trombeta. Intensifica-se o juízo sobre a terra e o sofrimento, quando o quinto anjo toca a quinta trombeta. Continua nessa escala, né? Essa escalada de julgamento, de sofrimento sobre a terra. Alguma pergunta do capítulo 8 ou até mesmo do capítulo 7 que nós revisamos hoje, né? Voltamos até no capítulo 6 para falar das almas dos que estavam debaixo do altar e o clamor e a resposta da oração deles, representado pelo incenso no incensário do anjo que apresentou diante de Deus, e o começo da vingança de Deus sobre os habitantes da terra pelo martírio daquela grande multidão que está na presença do Cordeiro lá no céu, de todas as raças, tribos, línguas e nações.